Graça e paz, amado e amada de Deus, tudo bem? Estamos de novo no nosso encontro com a Palavra de Deus em família, momento de meditação, de leitura, de reflexão sobre a Palavra de Deus e aquilo que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje. Amados, abram por favor a Bíblia de vocês no Evangelho de João, no capítulo 8. Nós vamos ler dos versículos 12 ao 19. Prestem atenção, amados, nesta discussão entre Jesus e os escribas, fariseus e os judeus que não criam em Jesus Cristo. Para lembrar, eu sempre coloco aqui os textos bíblicos aqui embaixo no descritivo do vídeo para facilitar o amado e a amada que acompanha o estudo. Diz assim no versículo 12: De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dá testemunhos de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vocês não sabem de onde eu venho nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a sabedoria humana. Eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou somente eu, mas o meu Pai que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles perguntaram: Onde está teu Pai? Jesus respondeu: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Vamos orar? Paizinho amado, estamos diante da Tua Palavra, Senhor. Dá-nos sabedoria e entendimento. Pai, que Teu Espírito Santo nos dê clareza daquilo que o Senhor está dizendo através das Sagradas Escrituras. E o que é importante para nós, para o dia de hoje, para a nossa vida, e que devamos aprender, Pai, com essa Palavra. Ministra o nosso coração segundo a Tua vontade, a Tua bondade, o Teu amor, segundo os Teus desígnios e propósito, Paizinho. Estamos totalmente aqui, Senhor, à Tua disposição, Pai. Sabemos que nada podemos fazer de nós mesmos. Por isso contamos com o Teu amor, com a Tua sabedoria. Pai, abençoa cada amado que aqui está ouvindo e assistindo este devocional e ajuda-nos a trilhar os Teus caminhos, a caminhar na Tua presença onde é mais seguro, Pai, para que um dia possamos estar, Senhor, diante de Ti no Teu reino de glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados, nós vemos essa discussão, e essa discussão ela continua, no capítulo 8, e é interessante nós notarmos como essas discussões que haviam entre Jesus Cristo e os fariseus, os escribas e os judeus que não criam nele, eram contínuas, eram discussões que aconteciam o tempo todo. É incrível a gente notar aqui essa paciência do nosso Deus amoroso, na figura de Jesus Cristo, que procurava argumentar com aquelas pessoas que zombavam dele, que queriam prendê-lo e até matá-lo. Deus se fez homem por amor, veio para nos resgatar do pecado, no qual estávamos condenados eternamente. Mas Ele veio mais do que isso, veio para nos ensinar e para morrer em nosso lugar. Deus se fez homem por amor.
Amados, a verdade é que o mundo sempre rejeitou a Deus, rejeitou seus profetas, rejeitou as Sagradas Escrituras, sua palavra, rejeitou o Filho de Deus, Jesus Cristo, que se fez humano, como eu disse, nascendo de uma virgem, coisa que foi prevista, né? Foi profetizada através de Deus pelo profeta Isaías 700 anos antes de Jesus vir ao mundo. O mundo preferiu mais as trevas do que a luz, conforme João capítulo 3, versículo 19. E ainda hoje nós vemos isso acontecer. As pessoas, a maioria delas, né, não querem ouvir a palavra de Deus, não querem ler a palavra de Deus, rejeitam toda e qualquer pessoa que tenta falar e levar essa palavra de amor e de salvação a elas, são arrogantes. Querem argumentar e discutir sobre coisas que não sabem, que não conhecem, que apenas ouviram falar. Na verdade, nem querem conhecer. Criaram deuses para si mesmos. Inventaram um Deus para si mesmo. Um Deus que consinta com o seu pecado. Um Deus que consinta com a sua desobediência, com a sua forma de viver, que é totalmente mundana. E a palavra de Deus diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Bom, assim como Jesus fez, nós devemos fazer também, amados, ou seja, argumentar com amor, com sabedoria e boa doutrina. O que é uma boa doutrina? A boa doutrina é aquela firmada na palavra de Deus, na palavra de Jesus, na palavra dos apóstolos. Quem leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e a estuda diariamente, sabe o que eu estou dizendo. Ali é a boa doutrina. É aquilo que Deus deixou para nós e que Ele se apresenta para nós. Quem quer conhecer a Deus só poderá conhecê-lo através das Sagradas Escrituras, né? Bom, amados, a palavra de Deus diz que há alegria no céu quando um pecador se converte. Está em Lucas capítulo 15, no versículo 7. Por isso, o nosso papel, que foi o que Jesus Cristo nos pediu, é que nós levássemos a mensagem dele adiante. Ele veio ao mundo há 2000 anos, pregou o Evangelho, deixou seus apóstolos dando continuidade, e aí então foi criada a Igreja de Jesus Cristo a partir da pregação dos apóstolos, e ela então se propagou até os dias de hoje. É bem verdade que existem muitas igrejas e muitas doutrinas de homens e não necessariamente a doutrina de Deus. A palavra de Deus foi deturpada. Então a gente, conhecendo as Escrituras, a gente consegue perceber essas coisas e não se deixar enganar por elas. Portanto, continuamos nos mantendo naquele evangelho verdadeiro, naquela palavra de salvação que nos leva ao reino de Deus e que é a que eu me proponho a ensinar aqui neste canal e com os amados que estão sempre acompanhando esses devocionais. Dando continuidade ali no Evangelho de João, amados, agora vamos ler a partir do versículo 28, diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dita estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Amados, esse trecho, ele nos mostra algumas coisas, né? Primeiro, que havia ali um grupo que creu em Jesus Cristo. E aqueles que creram, Jesus disse: permaneçam na minha palavra. Se vocês permanecerem na minha palavra, ou seja, se vocês não se deixarem influenciar pelas mentiras do mundo, então vocês de verdade serão os meus discípulos. E vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê, né? Então aquele outro grupo de pessoas que não criam questionou Jesus: nós somos livres, como é que você vai libertar a gente? Esse é o mundo, né? Essa é a voz do mundo, né? Eu não preciso que Jesus me liberte, eu já sou livre. Vai me libertar do quê, né? E aí então Jesus dá uma explicação para eles e diz assim: olha, em verdade eu te digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então vocês são escravos, né? Jesus estava dizendo para aquela multidão: vocês são escravos do pecado. Vocês servem o pecado que vai levar vocês à morte eterna, à condenação. Eu os liberto para a vida eterna, eu os liberto para o reino de glória. Era isso que Jesus estava explicando para eles, amados. Então, nesse texto, nós podemos perceber que existe uma verdade que liberta. E esta verdade que liberta está nas Sagradas Escrituras. É a palavra de Deus. A palavra de Deus nos liberta da escravidão do pecado. Maravilhoso isso. De modo que nós não precisamos mais ser escravos do pecado para a morte, mas obedecer, né? Sermos servos de Deus, filhos de Deus para a vida, para a justiça. Nos versículos 42 até o 47 diz assim: replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Amados, a gente consegue perceber nesse outro texto que aqueles que não são... Vamos tentar dividir isso em partes, né? Então a primeira coisa que eu percebo aqui é que quem é filho de Deus ama Jesus Cristo. É a primeira coisa. Quem é filho de Deus ama aquele a quem Jesus enviou. Isso vale para nós fazermos um autoexame, para sabermos, será que eu estou no caminho certo? Será que eu de fato sou filho de Deus? O verdadeiro, né? Não adianta eu dizer que creio em Deus, mas num Deus que a minha imaginação criou, porque é o Deus que vai apoiar a minha forma errada de viver. Não se engane, amado.
Então a primeira coisa é, quem é filho de Deus, de fato, ama a Jesus Cristo, que é também Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas diferentes, mas um único Deus. O segundo ponto que eu noto aqui nesse texto é que quem é filho de Deus compreende a linguagem do Evangelho, as boas novas de Deus para o pecador. Então você lê e essa palavra entra no teu coração, você consegue perceber, consegue ouvir Jesus Cristo falando com você, de modo que os seus ouvidos estão abertos, os seus olhos estão vendo e o teu coração está compreendendo aquela palavra que Deus está te ensinando, que Ele está falando para você. Porque quem é filho de Deus compreende a palavra de Deus. Quem é filho de Deus crê em Jesus Cristo. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. É isso que esse texto aqui está dizendo, amados. Porque o mundo, ele infelizmente jaz no maligno. O mundo, infelizmente, é do diabo, é de Satanás, que é o pai do mundo. Porque o mundo rejeitou a Deus e entronizou o diabo no seu coração. E prefere servir o pecado para fazer a vontade do pai deles, que é o diabo. É o que está dizendo aqui, olha, versículo 43, qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Amados, Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Tudo que contraria as Sagradas Escrituras, tudo que contraria a palavra de Deus, faz parte da mentira do diabo. E todos aqueles que preferem seguir essas mentiras, faz do diabo o seu pai, e não a Deus. Quem é de Deus ouve as palavras de Deus, amados. Lá em Salmos, no capítulo 20, versículo 7, diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Amados, onde você deposita a tua confiança? Na tua riqueza, nos bens materiais, na segurança que o dinheiro pode comprar, em um amuleto, em um ídolo, que tem olhos e não vê, mãos e não pegam nada, ouvidos, mas não ouvem, nada pode fazer de bom, mas também nada pode fazer de mal. Aonde está a confiança de vocês? Em outro ser humano tão pecador quanto vocês? E pior ainda, às vezes um ser humano que já até morreu, né? E que o mundo diz que ele ainda vive, né? O único que vive eternamente é Deus. O único que tem poder para salvar é Deus. Aonde está a tua confiança, amado e amada? Nas mentiras de Satanás, que encheram o mundo e afastaram as pessoas da fé no único Deus verdadeiro que tem poder para salvar? Aonde está a tua fé, amados? Em carros, em cavalos? Nós confiamos em Deus. Ele é o nosso Senhor. Em Salmos 37, versículo 5, está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Vamos orar? Senhor meu Deus, Paizinho, estamos diante da Tua palavra, a palavra que liberta, a palavra que nos dá vida, a palavra, Senhor, que nos faz caminhar na luz,
no caminho, na verdade que leva à vida eterna, Paizinho. Pai, ajuda-nos a compreendê-la. Desperta em nosso coração um desejo pelo Senhor. Desperta, Paizinho, no nosso coração o amor pelo Teu amado Filho. Senhor, nós sabemos que se o amor do Senhor estiver em nós, nós nos amaremos uns aos outros. Nós amaremos o nosso próximo, não como nós nos amamos, mas como o Senhor nos amou, Pai, a ponto de morrer por nós enquanto ainda éramos inimigos Teus, afastados da Tua palavra, fazendo e satisfazendo a vontade do mundo e não do Senhor. Oh Pai, dependemos de Ti. Tenha misericórdia de nós. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas, os nossos pecados e ajuda-nos a fazer aquilo que Te agrada, Pai. Abençoa, Senhor, a vida de cada amado. Abre os ouvidos espirituais, os olhos. Faz com que o coração compreenda, ó Deus. O meu desejo ao compartilhar a Tua palavra, Senhor, é para que haja quebrantamento, haja arrependimento e haja conversão genuína e verdadeira ao único Deus verdadeiro que é o Senhor, o Criador dos céus e da terra e de tudo que neles existem, e no Senhor Jesus Cristo, Teu amado Filho. Paizinho, obrigado pelo privilégio de poder compartilhar a Tua palavra. Ajuda-me, Senhor, para que eu não vá além dela e nem fique aquém, mas seja fiel ao compartilhá-la com o mundo, Pai, porque eu sei a responsabilidade que eu assumo ao fazer isso. Por isso eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo me ajude neste trabalho, que é para Ti e por amor de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amados, tenham uma semana de bênçãos, na presença do Senhor Jesus e no amor de Deus, na comunhão com o Espírito Santo, e que nós possamos compartilhar bons momentos aí de alegria na presença de Deus, em nome de Jesus. Amo vocês.